E naqueles dias, Ezequias, que nesta ocasião era rei, cajou enfermo de quê? E vindo a ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe dijo: assim disse quem? Põe tu casa em ordem. Por quê? Não foi um homem qualquer, foi um profeta. Não foi um doutor, foi o próprio Deus através de seu servo, o profeta Isaías, que lhe disse a Ezequias: põe em ordem tu casa, porque morirás. É decir, esta enfermidade lhe vai a matar. E por quê? Porque ele cajou enfermo. Depois em casa, leia depois o segundo livro de Crônicas. Depois eu vou descer o capítulo. Agora ponga atenção. Ele cajou enfermo porque Deus lhe havia dado vitória sobre Senaqueribe, que era um inimigo invencível, humanamente falando, que já havia vencido a vários inimigos, a vários reinos. E Deus, de maneira extraordinária, milagrosa, lhe deu a Ezequias a vitória sobre Senaqueribe. E a Bíblia ensina que ele se entregou ao orgulho. Se entregou a quê? Orgulho. Ele se pôs orgulhoso, como se a vitória fora dele, como se ele hubiera logrado a vitória sobre Senaqueribe por sua própria sabedoria ou por seu próprio poder, aunque ele sabia que foi a mão de Deus, pero ele se entregou ao orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Satanás, você sabe, era um anjo de luz, pero ele se pôs orgulhoso. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter o poder que Deus tinha, ou que Deus tem. Ele não quis ter o caráter de Deus. Ele não quis ser santo. Ele não quis ser quê? Santo. Ele quis ser poderoso. Aí está a diferença. Quantas pessoas que inconscientemente também se entregam ao orgulho, quando pensam que podem tomar decisões ou fazer eleições a seu modo, a sua maneira. Quantas pessoas que han despreciado a vontade de Deus, porque querem fazer sua própria vontade. Este pecado, o pecado de orgulho, é o maior pecado que existe. Porque quando um está dominado por el orgulho, aun conhecendo a verdade, um insiste em viver em la mentira. Quando um está dominado por este espírito, por este demônio, porque o pecado é um demônio. Pecado é um demônio. Pecado não é só uma mala gana, um mau sentimento, uma mala costumbre, um mau hábito. Não. Pecado é um espírito. E este del orgulho, que uno não reconhece, uno não se humilha, uno quer porque quer actuar a seu modo, como pensa que deve actuar, aunque haja sido orientado. Este pecado do orgulho ha enfermado
ilimitado a muitos. Quando Ezequias caiu enfermo, você sabe que lá a enfermidade limita. Quando um está enfermo, um queda limitado. Sim ou não? Sim ou não? A partir do momento que um se enferma, um queda limitado. Um passa a ser dominado por um montão de limites. Não é certo? Sim ou não? Por exemplo, dependendo da enfermidade, um não pode trabalhar? Quantas pessoas que agora estão confinadas em uma cama de um hospital? Quantas pessoas que estão com a vida dominada de deudas, porque caíram enfermas e não puderam mais trabalhar? Quantas pessoas que estão com problema na família, porque estão enfermas? E não só a enfermidade, há outros problemas. Pero esta situação, seja de enfermidade, seja de los papeles, seja qual seja, não era para estar. E porque a vida dele estava limitada por esta enfermidade. Ele tinha poder como rei. Ele tinha poder para buscar a qualquer doutor e ser sanado. Pero ele recebeu uma sentença de morte. Quando Deus lhe disse, põe tu casa como? Não era só a casa física, era a casa espiritual. Porque ele ia morrer. Como está sua casa espiritual? Está ordenada ou desordenada? Está organizada ou desorganizada? Põe em ordem tu casa. Põe em ordem tus pensamentos, tus sentimentos, a maneira que você vive, porque a qualquer momento você vai morrer, ou não? E que passará depois da morte? A Bíblia ensina, então Ezequias volveu seu rosto hacia quê? Eles eram orientados a orar sempre com o rosto volteado para o templo que representava Jesus. Então, quando ele volveu o rosto para a parede, ele estava volvendo-se a Jesus. Ele estava reconhecendo que havia falhado, que havia pecado, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, não recuerdas lo fiel que te he sido? E que sempre he procurado obedecer-te enquanto has mandado? E rompeu em quê? Em llanto. Ele se deu conta que havia falhado. Jesus nos ensina a dar a César o que é de quem? De quem? E a Deus o que é de Deus. E esta é uma das perguntas. Será que você ha dado a César o que é de César? É decir, você ha pagado seus impostos? Você ha cumprido com seus deveres ante as autoridades? César pode ser seu papá, sua mamã. Você los ha respeitado? Você los ha obedecido? Você los ha escutado? Porque de nada serve você dar a Deus, por exemplo, os dízimos e as ofrendas, se você não dá a César o que é de César. E de nada serve você dar a César o que é de César, se você não dá a Deus o que é. Se você observar, se você notar bem, você vai ver que você passa mais tempo em seu trabalho
que em sua casa. Você passa mais tempo em seu trabalho que em la igreja, que na casa de Deus. Pero neste tempo que você está trabalhando, você busca pensar em Deus, nas coisas de Deus, em dar a Deus o que é de Deus? Será que você não ha dado a César, não ha dado mais a César que a Deus? Porque não é possível que nós outros estemos em uma relação de fidelidade hacia Deus e a vida siga limitada. A vida vivida por la fé não é limitada. Repita, a vida vivida por la fé não pode ser limitada por nenhum problema, por nenhuma circunstância. Mira o que passou com Moisés. Ele disse assim: pero Moisés dijo, el pueblo en medio del qual estoy llega a 600,000 de a pé, e tu has dicho, les darei carne, a fim de que comam por todo quanto. Deus hablando com Moisés. Pero Moisés dudou. Sigue. Seria suficiente degolhar para eles as ovelhas e os bois? Ou seria suficiente juntar para eles todos os peixes del mar? E o Senhor disse a Moisés: está limitado o poder de quem? Pero quando Deus lhe falou enojado, porque Deus se enoja com nós outros quando limitamos a seu poder. Ele disse: a hora verás se minha palavra se te cumpre o quê? Porque é impossível que algum problema, alguma circunstância, alguma situação pueda limitar a Deus. Nada. Então, esta situação não pode limitar-te. E a partir de hoje não lhe limitará mais. Graças a Deus. Ele disse mais: não estás limitados por quem? Sino que estás limitados em vossos sentimentos. É dizer, em nós outros que somos de Deus não há limites. Você se acuerda da palavra do Espírito Santo que disse: todo lo puedo em quem? Repita, todo lo puedo em Cristo que me fortalece.